Abra sua Bíblia, lá em Isaías, no capítulo 43. Isaías 43. No versículo 1 e 2, foi a nossa mensagem de ontem. E esses versículos renderam bastante, né? Foi uma benção. E diz assim o versículo 1: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Nós vimos cada ponto, cada participação aqui desse versículo maravilhoso, falando que hoje Deus fala isso para a igreja dele também. No versículo 2 fala sobre, mesmo nós sendo chamados por Deus, formados por Deus, criados por Deus, nós temos aflições. Olha o versículo 2: Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá sobre ti. Então nós, aqui depois você pode entrar no YouTube lá, IEF Família Oficial, você pega toda a mensagem de ontem. Hoje eu quero falar sobre o versículo 10 com vocês. Vai lá no versículo 10. Olha o que Deus fala para a sua igreja. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem eu escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Quando o Senhor traz essa palavra, depois que ele fala que chamou Jacó, que criou Jacó, que formou Jacó, falou para Jacó não temer, que remiu Jacó, né? A remissão vem no sangue de Cristo, voltando aqui para a nossa realidade da nova aliança, e que chamou Jacó pelo seu nome. Aí nós fomos lá em João 10, vimos que não foi só Jacó chamado pelo nome, mas eu e você também. E vimos também que o Senhor, quando nos tira para fora, né, do mundo, ele fala, segue os meus passos. Ele vai na nossa frente. E mesmo ele indo na nossa frente, a gente passa pelos rios, a gente passa pelo fogo, a gente passa pelo deserto. Mas ele fala que quando ele está à nossa frente, nada disso vai nos matar. Nada disso vai acabar conosco. Aí no versículo 10 ele fala, vós sois as minhas testemunhas. Eu estou repetindo só para dar sentido para você. Vós sois as minhas testemunhas. Meu irmão, uma coisa é eu falar de Jacó, outra coisa é eu falar de Abraão, outra coisa é de eu viver a experiência com Deus. É eu testemunhar coisas diante de Deus. É importante que nós tenhamos experiências com Deus. É importante que nós tenhamos o nosso momento de intimidade. É importante que nós tenhamos uma história construída por Deus na nossa vida. Existem coisas que só você vai viver com Deus. Outras pessoas não viverão. Mas essas pessoas, elas vão aparecer no seu caminho. E você vai falar daquilo que você vivenciou. Eu fico imaginando Moisés, depois que ele desce do Monte Sinai, que ele tem aquela experiência com Deus, e ele começa a testemunhar do que ele viu lá. Ninguém viu o que ele viu. Ninguém viu o Senhor passando ainda aqui de costa para ele, mas ele viu. Ninguém viu uma sarça queimando sem ser consumida, e ele viu. É importante que nós venhamos testemunhar de curas através da nossa vida. É importante que nós venhamos testemunhar de Deus para a nossa família. A melhor coisa para você levar a sua casa para a sua família para a presença de Deus, é você testemunhar de Deus ali. Imagine que o seu filho está ali, um gurizinho, está crescendo, ele vai ser influenciado na escola, ele vai ser influenciado pela família, ele vai ser influenciado em todos os ambientes que ele pisar. Mas, irmãos, o que mais vai impactar o seu filho é quando ele for influenciado por um testemunho que você dá a respeito de Deus. A minha esposa, quando ela ainda não era convertida, afrontava muito a minha fé, ela teve um problema no seio, deu um caroço no seio, né, dela. Eu estou falando isso porque eu estou testemunhando, deu para entender? Estou testemunhando de algo que Deus fez, que nós vivemos. E aí eu falei para ela assim, falei, bem, a palavra de Deus diz que quando alguém estiver doente, a gente deve orar.
E a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus levou sobre si as dores, as doenças e as enfermidades. E eu vi isso acontecer muitas vezes através da pastora na igreja. Ela orava, as pessoas eram curadas, as coisas aconteciam. Então eu testemunhei, eu vi com os meus próprios olhos. Por isso que a maior evangelização é o boca a boca. Porque eu não tenho intimidade para chegar nos seus amigos. Eu não tenho intimidade para entrar na sua família. Se você me apresentar para a sua família, eles vão me receber a priori com o pé atrás. Eles não me conhecem. Mas você é diferente. Você faz parte do meio. Então, quando você vai testemunhar do que você viveu, é diferente. E aí, eu disse para ela, falei, bem, Jesus pode te curar. E aí, eu peguei o azeite, fui e ungi ela e orei por ela. E na hora que eu ungi ela e orei por ela, eu falei, filhinha, vai lá no banheiro e olha. Né? E quando ela foi no banheiro, que ela foi, começou a palpar, o caroço não estava mais lá. Então, ela agora já é uma testemunha de uma experiência que ela viveu com Deus. Agora, vai falar para minha esposa, contra esse Deus para você ver. Ela vai dizer, não, eu sou testemunha dele. Eu sou testemunha. Eu vivi isso com Deus. E se eu vivi, isso não é só para mim, isso é para você também. Isso é para a sua casa, isso é para a sua família. Quando Deus ele chama a igreja, quando Deus traz a gente para a presença dele, ele traz para através da nossa vida, ele ser glorificado lá fora. Então lá no seu trabalho, você pode testemunhar desse Deus. Você pode testemunhar daquilo que você vivenciou. Eu não posso ser testemunha de um acidente se eu não estava presente. Eu não posso ser testemunha de uma briga de um casal se eu não estava presente. Eu não posso ser testemunha de um assassinato se eu não estou presente. Verdade ou não é? Mas se eu estou presente, eu posso ser testemunha. Eu posso ser testemunha e eu posso evitar uma injustiça. Eu posso evitar uma injustiça. Então, quando você é testemunha das obras de Deus na sua vida, você entra na vida de outras pessoas falando de um Deus vivo. De um Deus que operou na sua vida ontem, opera hoje e você tem convicção de que Ele vai operar para sempre. Olha que coisa tremenda. E ali você pode evitar uma injustiça. Como assim, pastor? É injusto hoje uma pessoa viver sem as bênçãos do Calvário. As bênçãos do Calvário são para nós, para a nossa casa, para a nossa descendência, para a nossa família. É injusto hoje. Então, quando você testemunha da paz de Deus, você leva o Evangelho, você leva a palavra de Deus, não só a letra, mas você tem uma vida diante do Senhor. Você vai contagiar a sua família. Você vai impactar a sua casa. O seu filho vai crescer vendo o poder de Deus se manifestando na casa dele. O seu filho vai crescer vendo a obra de Deus sendo feita. Isso vai ser de suma importância para a formação, não digo assim religiosa não, porque olha, eu estou por aqui com religioso. Religioso só sabe acusar os outros. Religioso só sabe achar que ele é melhor do que o outro. Religioso, eu não quero ser religioso, eu quero ser de Jesus, irmão. Amém, Jesus? Eu quero ser de Jesus. Quero ser de Jesus. O religioso, por ele fazer algumas obras, ele acha que ele é melhor do que o outro. Está repreendido em nome de Jesus. Que nós vamos diminuir, que o Senhor venha crescer. Que a glória do Senhor venha aparecer. As pessoas que chegam até nós são pessoas imperfeitas, como nós também somos imperfeitos. E nós precisamos de dar suporte uns aos outros. Dar a mão um para o outro. Para que a gente possa se ajudar e chegar na presença de Deus e sair todo mundo curado. Porque foi isso que aconteceu quando Jesus estava no pé do monte e quando ele sobe para receber o povo, vinha aqueles que estavam sadios e vinham aqueles que estavam doentes. E os que estavam sadios não olharam para o seu umbigo, mas olharam para aqueles que estavam doentes. E o sadio ajudou o doente a chegar diante de Jesus e Jesus curou a todos eles. Então, Jesus tem uma obra de libertação, de salvação, de transformação para todas as pessoas. Agora, imagine aquele povo depois saindo daquele lugar, onde eles foram curados, onde eles viram a multiplicação de pães, onde eles viram a multiplicação de peixes, e de repente chega lá fora, aí está o religioso, né, que não larga a sua bandeira da religião,
que não larga a sua bandeira da placa da sua igreja, que não larga a sua bandeira, que não larga a sua religiosidade. E aquela pessoa chega e começa a falar sobre Jesus de uma forma negativa. Ele foi testemunha de um milagre que não tinha condições de ser mágica, não. Foi algo dos céus para a vida dele. Vocês que foram escolhidos por Deus, vocês que estão sendo chamados por Deus, vocês estão sendo chamados para viver uma manifestação sobrenatural de Deus na vida de vocês. O Senhor, quando ele encontrou Natanael debaixo da figueira, Natanael tinha falado para um discípulo do Senhor e disse: porventura poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus chega e fala assim: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Ou seja, antes de eu ter um contato contigo, eu já te conhecia, eu já te vi, eu já sei quem você é. E eu digo que você é um verdadeiro israelita, ainda falou. Você é um verdadeiro israelita. E aí disse para ele: vem após mim e você vai ver, olha só, vem após mim e você vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Deus chamou Natanael para testemunhar de coisas sobrenaturais. Meu irmão, não aborte o que Deus tem para o futuro para você. Não aborte. Não siga a sua carne, não siga a sua mente. Siga a palavra de Deus. Venha após mim, que você vai ver o que você nunca viu. Foi isso que ele falou. E quando ele fala dos anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem, ele estava falando a mesma coisa que Jacó viu lá em Gênesis 28. Quando Jacó estava sem nada, Jacó sem pão para comer, sem veste para vestir, tinha perdido tudo, estava fugindo da terra do seu pai, perseguido pelo seu irmão. Ele tem um encontro com Deus. E quando ele tem um encontro com Deus, o que ele enxerga? Uma escada que tocava no topo dos céus. E estava ali diante dele. E o que ele viu? Anjos subindo e descendo sobre essa escada. E ele ouviu uma voz que dizia: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus de Abraão e de Isaque, o teu pai. Naquela hora, Jacó, ele viu a manifestação de Deus. Ele viu Jesus, ele viu os anjos e ele viu o Pai. Por que eu falo que ele viu Jesus? Porque ninguém vai ao Pai se não for por ele. Aquela escada era Jesus. Aqueles anjos subindo e descendo, Jesus falou sobre ele mesmo lá para Natanael. E o Pai no topo da escada. E o Pai não se apresenta como Deus de Jacó ainda. Não se apresenta, ele se apresenta como Deus de Abraão e Deus de Isaque. Você sabe por quê? Porque filho de pastor não é salvo porque é filho de pastor. Filho de crente não é crente porque é filho de crente. A salvação é individual. O encontro com Deus é pessoal. É indivíduo, é pessoal. Então Jacó naquela hora, ele olhou, viu, ele falou: quão terrível é esse lugar. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Pegou uma pedra, deitou azeite nela e ali ele fez um voto. E ele disse: se o Senhor me guardar na viagem que eu faço, se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me der vestes para vestir, se o Senhor me fazer tornar em paz a casa de meu pai, tudo que passar nas minhas mãos, eu lhe devolverei o dízimo. E ele falou: e a partir de hoje, o Senhor será o meu Deus e eu serei o seu povo. Jacó chega na terra do tio dele e tudo que Jacó coloca a mão prospera. Jacó tinha um diferencial na vida dele. Tudo, ele decidiu seguir os passos de Jesus. Ele decidiu seguir a Cristo. E o Jacó, mesmo diante de enganos, mesmo diante de determinadas situações, Jacó não invalidou a sua obediência. Ele não questionou a Deus, ele continua. E depois de quase 3 ciclos de trabalhos, ali ciclo são 7 anos. Quase depois de 3 ciclos, ele volta para a casa do pai dele. E ele volta abençoado na família, abençoado com os filhos, abençoado com os netos. Ele volta abençoado financeiramente, ele volta com posses, ele volta com tudo. Mas, acima de tudo, ele volta com a presença de Deus ainda na vida dele. Ele volta com a presença do Senhor.
E quando ele chega diante do irmão dele, o irmão dele que vem para matá-lo, disse: eu só não te mato por causa do Deus de Abraão. Ele era testemunha naquela hora. O irmão dele viu o Deus de Abraão na vida dele. O irmão dele viu o Deus do pai dele na vida dele. O irmão dele viu o Deus realmente que ele assumiu na vida dele. Jacó se tornou uma testemunha. Diga amém, Jesus? E é isso que Deus quer fazer conosco. É isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer que nós sejamos, irmãos, essa testemunha. A Bíblia fala de uma mulher que ela foi na mesa, na ceia com Lázaro, com Marta, Maria, Lázaro. E a Bíblia fala que essa mulher, ela pegou um perfume e ela derramou nos pés do Senhor. Foi derramando, derramou. O Senhor, quando viu aquilo, o Senhor falou assim: onde o evangelho for pregado, vai ser testificado o que essa mulher fez. Aí eu vou mais além ainda. O que Deus está dizendo? Eu vou testemunhar a respeito dela. Misericórdia. Eu vou testemunhar a respeito dela. Ou seja, quando nós nos tornamos pessoas que realmente chegamos no mais alto nível com Deus, que é nos pés dele, e a gente faz o nosso melhor diante dele, a gente soma no reino de Deus, tudo aquilo que a gente faz não é esquecido. O próprio Deus testemunha a respeito de você. O próprio Deus te defende. O próprio Deus. Porque quando questionaram aquela mulher e disseram que desperdício que ela está fazendo, Jesus falou: não, ela está fazendo certo. Ele vai sempre estar também testificando a respeito desse filho. Se nós nos envergonharmos de Cristo nessa terra diante dos homens, Ele vai se envergonhar de nós diante do Pai. Ele não confessa o nosso nome. Ele só confessa o nosso nome diante do Pai se nós confessarmos o nome dele diante dos homens. Você foi chamado. Eu entrei no curral das ovelhas. Eu tirei você para fora. Eu chamei você pelo teu nome. Eu disse: venha após mim, me siga. E você vai ver coisas que você nunca imaginou ver. Você vai provar de coisas que você nunca iria provar. E depois, onde vocês forem, vocês serão minhas testemunhas. É coisa tremenda. Quem era Paulo? Quem era Pedro? Quem era João? Quem era Mateus? Mateus, cobrador de impostos. Rapaz, todo perdido lá. O Senhor chama esse povo para ser discípulo. Eles nem imaginam o que eles iam ver. De repente, Jesus, aleluia, Jesus pega e fala assim: Pedro, Tiago, João, vamos comigo orar no monte. Vamos lá comigo orar no monte. E eles vão até o monte orar. Mas eles nunca imaginariam que ele ia ver Jesus se transfigurando diante deles. Eles nunca imaginariam que eles iam ver isso, que eles iam testemunhar a respeito disso. O Pedro, quando viu aquilo, o Pedro ficou todo eufórico. O Pedro chegou para Jesus: vamos fazer 3 tendas aqui, vamos ficar por aqui mesmo, que a glória de Deus é maravilhosa. Meu irmão, se nós seguirmos Jesus e andar nos passos dele, nós vamos testemunhar de coisas maravilhosas. E nós não vamos servir a Deus como pessoas que só conhecem a letra, mas nós só vamos servir a Deus andando com Ele, seguindo os passos dEle, tendo Ele, como diz lá Salmo 119 e 105, tendo Ele como lâmpada para os nossos pés, como luz para o nosso caminho. E aí não adianta o inimigo jogar uma pedrinha aqui e você fala: está amarrado. Irmão, o mundo nos chama. Quantos convites do mundo não vêm para tirar você da presença de Deus, para tirar você de um ambiente de glória? Quantos e quantas vezes a gente troca um ambiente de glória para honrar uma amizade? Uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, ontem na Santa Ceia era aniversário da minha mãe, da minha filha, comemorar, mas acho que não era o dia, mas foi alguma coisa que ela preparou. E ela falou: filha, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho a ceia. E a pessoa que está lá fora, ele não entende a ceia, a importância da ceia.
como o cristão deve entender. A Bíblia fala que aquele que não participa da ceia do Senhor não tem a vida de Deus nele. É muito sério isso, gente. Isso a pessoa concordando ou não concordando está na Bíblia. E aí essa pessoa falou, aí a filha ficou meio chateada, ela falou, primeiro eu vou lá, aí depois eu vou lá. Aí eu falei assim, glória a Deus, estou orgulhoso de você. Quando começa a acontecer isso, verdadeiramente essa pessoa, ela está começando a se firmar de verdade. Ela está começando. Agora, quando a pessoa ela não está firme de verdade, ela troca a ceia para ir para uma balada. Ela troca a ceia para estar numa festa. E quando a pessoa ainda fica naquela ideia, na igreja tem muita gente, esse negócio de Covid ainda. Não tem gente que fica assim ainda? Só que vai para o bar, vai fazer outras coisas. Lá não tem Covid. Irmãos, tem gente que foi tão derrotado pelo Covid, mas tão derrotado pelo Covid, que começou a ir na igreja uma vez por mês e pegou do mesmo jeito. Pegou do mesmo jeito. A fé, o crer, ele tem que ser aplicado, irmãos. Tem gente que é muito natural. E quem é muito natural não vai ver essas coisas com Deus, não vai viver a glória de Deus. O homem natural não agrada a Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque para ele parece loucura. Deus não trabalha, Deus não age com pessoas normais, não. Você já imaginou se Abraão fosse normal, como é que ele ia levar o filho dele para o sacrifício? Uma pessoa normal, ela não devolve o que é de Deus não, porque ela é normal. A matemática do homem é 1 mais 1 é 2. A matemática de Deus é aquele que mais espalha, mais terá. Vê se não vem de contramão com aquilo que a gente pensa. Só que aquele que ousar fazer o que Deus manda, vai testemunhar. Vai testemunhar. Porque ele fala que aqueles que me amam, eu amarei. Eu me manifestarei na vida dele, eu e meu pai. Ou seja, eles terão história para contar. Deus não trouxe você aqui para você passar pela essa vida sem ter história com Deus, não. Deus trouxe você aqui para você ter história para contar. Deus quer que você tenha história para contar. Eu fico observando um certo dia, foi em 2017 mais ou menos, eu encontrei uma pessoa, um casal, e ali nós fomos ali, ajudando. E a pessoa trocou a glória de Deus por outras coisas. Porque quando a gente serve a Deus, a gente vai renunciar a muita coisa. E passaram-se o tempo. E depois a pessoa, infelizmente, teve algumas colheitas ruins pela atitude que a pessoa tomou. Só que depois de muito tempo a pessoa veio e a pessoa retomou uma vida com Deus e Deus abraçou, porque Deus ama a pessoa. Amém, Jesus? Deus ama. Mas por que o senhor está falando isso, pastor? Irmãos, aproveita a oportunidade. Você sabe quando que é essa oportunidade? É hoje. Quando Deus cruza o caminho de um profeta com você, você não deve desprezar, não. Porque existem coisas que Deus olha amanhã que a gente não vê. E a palavra dessa pessoa, ela vai trabalhar no seu espírito, ela vai trabalhar nas suas emoções, ela vai trabalhar na sua alma, a ponto de você consertar algumas coisas hoje. Que se não forem consertadas, amanhã está vindo a colheita dessas coisas. Só que se você consertar hoje, a Bíblia fala que todo pecado confessado é perdoado. E a Bíblia fala que você é purificado de toda injustiça. Tudo aquilo que você ia viver, que estava vindo como colheita para a sua vida, de coisas ruins, Deus, Ele destrói tudo e muda a tua história. Não fica protelando a sua entrega com Deus, não. Não fica protelando a sua reconciliação com Deus, não. Porque ninguém vem ao Pai se não for pelo Filho. Ele chamou você pelo nome. Ele quer fazer de você uma testemunha.
Ele quer que a sua casa olhe para você. E ainda que eles não concordem com algumas coisas que alguns pastores fazem, ou com algumas coisas que elas nem sabem como que é, mas é tanta gente falando tanta coisa. Mas essa pessoa vai olhar para você e vai dizer: você ora por mim? Aí você fala: por que eu? E ela vai dizer: porque eu tenho acompanhado a sua vida com Deus, e eu tenho visto que você é uma testemunha. A palavra de Deus fala que até a testemunha, a palavra testemunha é tão forte, que a palavra de Deus falou que na tribulação haverão duas testemunhas, que estarão testemunhando a respeito de Deus nessa terra, no meio do caos. No meio do caos. E eles só serão mortos quando houver a permissão numa praça pública, holofote, Globo, SBT, Record, Globo News. Está lá todo mundo. Vamos pegar eles, pegamos, matamos, terceiro dia eles ressuscitam. Que a testemunha de Deus não morre. A testemunha de Deus não morre. A Bíblia fala que aquele que guardar a minha palavra não verá morte. Deus nos chama para que nós venhamos viver eternamente com Ele, na presença dEle. Vamos ler de novo, versículo 10. Olha o que diz: vós sois, diga para o seu irmão assim, ó, você é a testemunha de Deus, fala para ele. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Aí fala: e meu servo. Irmãos, olha isso. A quem eu escolhi. Que privilégio. Em João 15 diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas foi eu que escolhi vocês, para que vocês possam ir, e para que vocês possam dar frutos, e que o fruto que vocês irão dar, que venham permanecer, a fim de que vocês sejam verdadeiramente os meus discípulos, e tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho que está em você. É um privilégio. Eu te escolhi. E ele fala aqui, ó, para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, aleluia, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Aí no 11 ele fala: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Irmão, não se engane. Só Jesus salva. O Pai envia o seu Filho para, através do sangue dele, remir a sua igreja dos pecados. A igreja se arrepende, toma o caminho da conversão, se reconcilia com Deus, segue os passos de Jesus. A igreja tem luta? Tem. Passa pelo rio? Passa pelo deserto? Passa pelas águas? Passa. Mas Deus vai estar com ele. Deus estava com Daniel na cova. Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Deus estava com Jesus na cruz. Deus está conosco em qualquer momento da nossa vida. Ele fala: eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Meu irmão, não tem Deus nenhum, homem nenhum, religião nenhuma nesse mundo que salve. Quem salva é Jesus Cristo. Foi Ele que morreu por nós. Foi Ele. Foi o sangue dele que foi vertido na cruz. Mas pastor, ali a gente faz tanta caridade. Tudo bem, a caridade eu acho que não é nem questão de religião, de ser religioso ou não. Eu acho que a caridade, o amor é uma obrigação de todas as pessoas. Porque Deus, Ele fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo, como a nós mesmos, é mandamento. Eu não devo me sentir melhor do que ninguém se eu tenho condições de fazer alguma coisa por alguém ou não. Eu não devo ter isso como desencargo de consciência.
a ponto de falar, não, eu não me converto, não, eu não tenho ido para a presença de Deus, não, na verdade, mas eu não faço mal para ninguém, eu ajudo as pessoas, eu só de vez em quando que eu uso uma droguinha, que eu faço uns negocinhos, faço umas orgiazinhas, mas não é nada demais não, é coisa da natureza do homem, esse negócio de religião não está com nada, coitado. Está perdido no seu próprio entendimento. O pensamento de Deus, biblicamente falando, é diferente do nosso. É um confronto. Igreja que não prega um certo confronto com amor, não está pregando o evangelho genuíno. O evangelho que não nos confronta é um evangelho que não muda a gente. A gente entra do mesmo jeito, encontra pessoas que pensam igual a gente, vive naquele meio e não mudamos. A semente é a mesma, o resultado vai ser o mesmo. Agora, o pior resultado da colheita de vida em renunciar a Jesus Cristo é a perdição eterna. Deus não quer que nós passemos por isso. Só nele há salvação. E ele fala, eu anunciei no 12, e eu salvei. E eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós. Vós sois minhas testemunhas. Pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o vosso Deus. E é verdade, desde o início, quando o homem ele caiu, o Senhor já fez um sacrifício, pegou a pele de um animal e cobriu o homem, mostrando que Jesus Cristo viria para cobrir os nossos pecados. Amém, Jesus? Jesus Cristo viria para quê? Para nos remir. O sacrifício, desde o dia que Adão pecou, antes do Adão pecar, não tinha sacrifício. Depois que Adão pecou, Deus fez o primeiro sacrifício, para cobrir a nudez. Abel descobriu isso. Abel descobriu. Por que Abel descobriu? De certo, Adão deve ter falado para ele. Como é que foi a queda de vocês? Como é que aconteceu? Então, aí Deus foi, fez um sacrifício. E ele deve ter, sacrifício? O primeiro sacrifício depois de Deus foi quem? Foi Abel. Aí ele chama o irmão dele e fala assim, se Deus fez um sacrifício, será que a gente consegue falar com Deus através de um sacrifício? Eu imagino que ele deve ter pensado isso, porque eles não entendiam nada de Deus, irmãos. O véu tinha sido posto. E aí ele deve ter falado para o irmão dele, falei, vamos fazer então. E aí o Abel já foi dirigido por Deus. Ele foi no rebanho dele, pegou e tinha uma ovelhinha que ele gostava muito. Tinha 3 anos de idade. O número do ministério de Cristo, o 3 do batismo de Cristo, e o 3 da morte de Cristo. E o 3 da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele pega aquela lá, que ele gostava tanto, e leva. O Caim deve ter olhado e falou, nossa, você vai dar essa aí? Tem gente que é assim, não tem? Tem ou não tem? Tem. Nossa, você vai dar essa aí? Mas isso aí não é melhor que você tem? Eu vou fazer outra coisa. Pegou lá, foi lá na horta dele, pegou aqueles tomates que estão no chão, podre. Pegou aqueles frutos que estão lá, amassados. Pegou aquelas folhas que estavam todas comidas por bicho. E foi e levou. Cada um fez um holocausto. Caim ficou lá, de repente, quando eles estavam assim, Deus desce com fogo. E só aceita a pessoa de Abel e o sacrifício de Abel. Deus estava falando, irmãos, que Ele não ia fazer qualquer coisa por nós. Porque quando falamos da oferta de Abel, da oferta de Caim, a gente fala da oferta daqui para lá. Ok, maravilha. Também devemos sim fazer o melhor para Deus, para a obra de Deus. Mas por que Deus recebeu o que Abel recebeu, o que Abel ofereceu? Porque o que ele tinha para oferecer para nós era o melhor dele, não era qualquer coisa. Era o filho dele. O único filho dele. O Caim ficou aborrecido, ficou chateado, tomado por ciúmes, tomado por inveja. E Deus falou para ele, por que descaiu o teu semblante? Por que você está assim? Se você fizesse o bem, não seria aceito? Irmãos, Deus não aceita qualquer coisa. Eu já vi muita gente, a pessoa fala, não, é para Deus.
Lá no mundo o diabo não aceita qualquer coisa não. Lá no mundo, irmãos, uma pessoa para fazer um show lá fora, ou qualquer coisa lá fora, os caras ensaiam de madrugada, os caras ensaiam até passa a música e vai e tal, e um corrige o outro, não é assim ou não é? E um corrige o outro e vai aqui, vai ali, tal, não sei o quê. Para a casa de Deus, a gente faz de qualquer jeito. A gente não pode fazer de qualquer jeito. Porque Deus não fez de qualquer jeito por nós. Jesus não teve um AVC e salvou a igreja. Se fosse assim, estava bom, né? Jesus está lá, teve um AVC, salvou a igreja. Jesus não teve um AVC, não. Jesus pegou a cruz dele, irmãos. Jesus apanhou antes. Foi debochado como rei de judeus. Lavar as mãos, a omissão de Pilatos. Rejeitado entre os homens. O mais indigno entre os homens. Homens de dores. Experimentado no trabalho. Aí Jesus vai e carrega a cruz. Quase que não aguentando mais. O Senhor vem e envia um ajudador. Ajuda ele. Pregado na cruz. Desde de manhã até a tarde, o final do dia. Não foi um AVC que ele teve. Não foi qualquer sacrifício. Mas pastor, o senhor não está pregando, o senhor não está anulando o sacrifício de Cristo? O sacrifício de Cristo ninguém consegue fazer e ninguém fará. Mas você falar para mim que a vida não exige esforço da gente para qualquer coisa nessa vida, eu discordo de você. Para trabalhar a gente tem que se esforçar. Para estudar a gente tem que se esforçar. Para a casa de Deus a gente tem que se esforçar. Para as coisas de Deus a gente tem que se esforçar. Porque nós servimos a Deus no espírito, na alma e no nosso corpo. Nosso corpo, ele é um culto a Deus, sacrifício vivo e agradável ao Senhor, conforme Romanos capítulo 12. E assim pode ter certeza que onde nós formos, nós seremos essa testemunha que viu ele anunciando, mas viu ele salvando. Ouviu o Senhor. Deus estranho não vai mais habitar entre nós. A libertação vai ser completa. Não tem vulto, não tem inveja, não tem macumba, não tem nada que vai habitar mais no nosso meio. A nossa casa vai ser limpa e abençoada. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Esses dias eu atendi uma pessoa, não é da igreja, era de uma outra igreja, e a pessoa estava um tempo já, a vida sentimental triste, sem ter êxito. E quando entra nesse assunto, eu sou bem reto e direto, e eu começo a perguntar algumas coisas. Tem pessoas que falam assim, pastor, mas eu fico com vergonha de falar isso. Não, se você quer ajuda, você tem que falar. É igual você vai no médico. Você vai no médico, o médico fala, o que você está sentindo? Se você omitir, ele pode te dar um remédio errado. E você não ser curado. Se ele chegar para você e falar assim, você tem alergia a algum medicamento? E você tem, você não fala que tem, ele te mata. Então, a melhor coisa dentro de um atendimento pastoral é a transparência e a sinceridade. Porque senão nem vem. Porque eu não vou poder fazer nada por você. E aí a pessoa falou, tá bom. Aí foi contando as coisas, e eu fui perguntando. E eu entrei num assunto, um determinado assunto, em que a pessoa não achava que era tão importante, que era uma vida sexual fora do casamento. Ela achava que não era tão importante. E eu fui mostrando que sim, que era. Ela não aceitou. Não aceitou. Eu mudei de assunto, fiz a oração, e aí Deus me dirigiu. Deus me mostrou algo na casa dela, Deus me mostrou algo na cama dela, uma outra pessoa que estava comigo testificou. E eu falei, olha, eu preciso ir na sua casa. E nós fomos na casa dessa pessoa. Chegamos na casa dessa pessoa, estávamos ali, todos nós. E aí eu comecei a orar e eu toquei no assunto de novo. E ela disse, por que que ela não concordava com aquilo? E eu dei a palavra, abri o entendimento dela. Expliquei tudo que ela precisava saber. Mas você percebe ainda que dentro da pessoa ela não quer abrir mão de uma vida errada. Só que a pessoa ela quer ser feliz
fazendo as coisas fora dos princípios da palavra de Deus. E aí quando nós fomos orar, meu irmão, mas foi capeta para tudo quanto é lado. Demônio manifestou. Demônio falou, eu estou aqui nessa cama, eu estou aqui nisso aqui, por causa disso, por causa das por causa daquilo. E eu falei, olha aí, você está vendo como é que é a coisa? Eu falei para ela depois. Eu falei assim, olha, a pessoa vai na igreja, ela ouve a palavra, ela ora e ela vai embora, mas ela não muda de vida. E eu falei, enquanto você dá legalidade para o diabo, no seu quarto o diabo está ali. Debaixo da sua cama ele está ali. Na sua casa ele está ali. Pastor, eu renuncio, mas precisava ver o diabo para renunciar. A palavra não basta. E ela foi, graças a Deus, Deus mostrou tudo, confirmou aquilo que nós estávamos pregando, e ela renunciou. Renunciou, a gente fez a oração, ela falou, pastor, daquele dia para cá minha casa é outra. Agora, essa pessoa, quando encontrar uma outra pessoa, com o mesmo problema, ela vai ser o quê? Testemunha. Pegou aí? Ela vai ser o quê? Testemunha. E eu comecei a observar que existem pessoas que precisam de um face a face comigo. Principalmente pessoas que há muito tempo vocês estão e não conseguem vencer. Porque eu vou entrar no profundo com você. E você, quando você começar a abrir a sua boca, e quando você começar a entender o que Deus tem para você, e o que Deus quer que você conserte na sua vida, você vai ver Deus como você nunca viu. E a cabeça das pessoas são assim, ó, mas fulano lá não faz nada disso, e casou, o outro não fez nada disso, e está prosperando, o outro não fez nada disso, e está isso, está aquilo outro. Mas o problema, irmãos, não é o começo nem o meio, o problema é o fim. Quando a gente entra na presença de Deus, como diz o Salmo 73, a gente começa a compreender o fim dos ímpios. O ímpio tem resultado? Tem. Ferindo a palavra, Moisés tirou água da rocha? Tirou. Beberam água? Beberam. Mas não entraram na terra prometida. Então vamos fazer a coisa de acordo com a palavra de Deus, porque quando a gente se posiciona, bicho vem? Vem. Mas é aí que você tem que se alegrar. Mas pastor, eu comecei, ele está me atacando. Não, ele está lutando para não sair. Se você não se posicionasse, ele ia ficar na sua vida, te enganar, e depois o fim ia ser terrível. Quantas pessoas, o fim, estão sendo terríveis? Um certo dia, eu vi uma senhora vendendo cocada lá no Brás, eu vi um vídeo. Irmãos, uma senhora toda enrugadinha, com 88 anos, vendendo cocada no Brás. Era para essa mulher estar vendendo cocada no Brás? Sim ou não? Não. Aí uma pessoa fez um vídeo e elogiou ela. Glória a Deus, lutadora, não é? Batalhadora, não é? Mas o que ela fez com os 88 anos da vida dela? Hã? Está dando para entender? Ah, pastor, mas fizeram com ela, jogaram Daniel na cova dos leões. Mas Daniel estava na presença de Deus. Então, o problema não é agora, irmão, o problema é o fim. O problema é o fim. Se a gente se posicionar agora, irmão, daqui a uns anos, você vai estar olhando para trás e o Senhor vai estar falando assim, e aí, fulano? Tudo bom? Tudo bem. Olha para trás. Olha para você agora. Te faltou alguma coisa? Quem segue Jesus é abençoado, irmãos. Quem segue Jesus, há uma diferença na vida de quem serve a Deus e na vida de quem não serve. Deus é fiel, diga amém, Jesus. Deus é fiel, sabe por quê? Porque essa pessoa, ela está seguindo Jesus, irmãos. E seguir Jesus é seguir a palavra. A glória a Deus que aquela moça despertou. E glória a Deus que essa palavra pode ser para despertar muita gente. Muita gente. E para terminar, fique em pé, por favor. Ainda não consegui dar tudo. Aí está fluindo, irmão. À noite eu termino. Eu quero chegar lá na praia. Eu sei que eu vou chegar na praia. Literalmente, mas eu quero chegar na praia. Tem um assunto aqui que vai me levar na praia. Vamos lá. No versículo 13.
Olha só. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Versículo 13, por favor. Talvez na pronúncia aqui eu falei. Ainda antes que houvesse dia, o que ele fala? Eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Olha quando a gente segue os passos do Senhor. Agindo, quem impedirá? E é daqui que eu vou para a praia depois. Por quê? Porque o Pedro falou assim, vou pescar. Pescou alguma coisa? Pescou nada. Porque agindo ele, não teve sucesso. Mas Jesus aparece e fala o quê? Vou fazer só a introdução do próximo culto para você. Jesus aparece e fala para ele, lança a rede do lado direito. Aí eles lançaram sobre a palavra de quem? Aí já não era agindo Pedro, era agindo ele. E eles pegaram 153 grandes peixes, que significa, na leitura numérica, pelos judeus, Ani Elohim, eu sou o Senhor. Irmão, que essa palavra venha transformar a nossa vida, venha abençoar mais a nossa vida. Tem uma canção, esse mesmo texto aqui, depois eu também posso ainda pregar ele, fala assim, não olhe para as coisas passadas e nem considere as antigas. Tem coisas que são passadas e tem coisas que são antigas. Deus está dizendo para você tirar o passado uma hora atrás é passado. Mas tem coisa antiga que não deve mais ser considerado por você. É uma outra mensagem também que está nesse texto. Por quê? Porque eu faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura, não percebeis? Eu estou com essa palavra também no meu coração.